Olá, saudações, salute a tutti, salam, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e você está no canal que dá dicas de leitura, literatura e religião, história das religiões, filosofia e religião. Hoje, dica de literatura e religião, vamos falar de Oriente Médio, né? Vamos falar da crise dos refugiados, vamos falar sobre o Islã, né? Cultura islâmica. Já falei sobre esse livro no canal sobre literatura, então abordei mais o enredo. Tá? O que acontece aqui, O Caminho de Abraão, livro do Jamil Chad, né? Jamil Chad, que nome libanês, né? Chad, assim como tem o Temer, né? Tem o Khalil, tem o Haddad, Maluf, né? Que são nomes daí do Oriente Médio. Lembrar que o Líbano, assim como a Síria, né? Tem várias comunidades cristãs, muçulmanas, né? Judaicos, etc. Tá? E aí vai abordar também a questão do refugiado, a questão da guerra civil na Síria. Né? A crise aconteceu ali, principalmente em 1914, 15, 16, né? E esse livro de 18. Tá? Então, basicamente, o enredo, vou resumir rapidamente, é uma estudante, né? A Argelina, assim, a franco-argelina, né? A família é argelina, então, ou seja, já foram para a Europa, ela foi educada na França, vai falar do problema na França ali de aceitar os muçulmanos, né, que são os muçulmanos na Europa, e a gente vê muito canal, né, aqui no Brasil aí, desinformando sobre a questão muçulmana, né, então tanto canais protestantes, evangélicos, católicos, né, católicos de direito, por exemplo, que desinformam mais do que informam. Então esse aqui é o livro, uma dica para você ler, né, junto com, já falei, outros livros, né, da história do Islã, da cultura islâmica, né, cultura, civilização islâmica, então é mais que uma religião, uma forma de pensar, uma forma de cultura, né, uma forma de legislação, então a forma de escrita, uma forma de arte, então tudo aqui, o livro do Islã, importantíssimo, já falei várias vezes aí, tá, em outros vídeos, procura no canal aí, playlist do Islã. E aqui a questão da diferença, né, das linhas do Islã, sunita, xiita, sufi, né? A influência do judaísmo, do cristianismo, lembrar que o Islã é uma religião abraâmica, vamos falar mais sobre isso aqui agora, e a questão do fundamentalismo, radicalismo e o terrorismo. Tá? Então ele vai falar que bem didático, bem acessível, Ali Kamel, sobre o Islã. Ele é o jornalista da Rede Globo. Tá? Então esse também é um jornalista, tá? O Jamil Chá também é um jornalista. Então nós vamos ver as questões aqui da recrutamento, né, recrutamento para os jihadistas. Jihadistas são os terroristas, né? Então eles se usam da religião, então vários momentos aqui tem personagens que falam disso, que eles se usam da religião, tá? E manipulam passagem do Corão, que é o livro sagrado muçulmano, do islamismo, para cooptar esses jovens que estão descontentes na Europa, principalmente, né? E no Oriente Médio. Então, assim como os fundamentalistas cristãos, né, ou judeus vão manipular livros sagrados, escritas sagradas, assim também esses líderes, né, jihadistas vão usar a religião, vão manipular trechos do Alcorão e acabar com toda tolerância, né, que o profeta Mohammed tem pelos povos do livro. Então você vê que o profeta sempre fala dos povos do livro, se referindo aos judeus e aos cristãos, que são povos que têm livro, né, o Evangelho, o Torá, etc. Tá? E aí, sobre isso tem o livro da Karen Armstrong, né? Dois livros da Karen Armstrong que tem um livro sobre fundamentalismos, né? Já falei do livro aí, e sobre a biografia do profeta Muhammad, tá? Então é importante conhecer isso aí. E então vai ter cenas dessa guerra civil na Síria, né? Os vários grupos ali. E quando haverá, né, ou houve, né, uma certa primavera árabe ali no Oriente Médio, em 1911, vai ter também uma guerra civil ali na Síria, porque tem um governo ditatorial, cinco décadas no poder, e esse poder vai sofrer aí uma pressão dos rebeldes. Tá? E os rebeldes e o governo brigando, né, população civil no meio, violência de ambos os lados, vão surgindo um terceiro poder, pior ainda, para dizer assim, que é o do jihadista, né, que é o Estado Islâmico, etc., do Iraque também. Então tem várias. Não é um livro fácil, não, tá? Não é um livro passatempo. Ele é um livro muito informativo que vai explicar essas questões ali no Oriente Médio, questão de geopolítica. Tá? Nós não somos um canal aqui de geopolítica, então não vou usar falar muito isso aí. Mas o que mostra é que esses vários grupos, né, vão se recorrer à prisão, tortura, morte, tá? Bombardeio. E cada vez que tiver um vácuo de poder, vai ser preenchido pelos jihadistas, que são são os grupos mais radicais. Tá? E eles usam a religião. Então é que nós temos aqui um ex-jihadista, vai aparecer na história e vai falar: olha, eles estão usando a religião para optar o interesse desses jovens, inclusive nas prisões, assim como os grupos de facções do Brasil recrutam seus
novos soldados, né, do crime nas prisões, a mesma coisa na Europa, tá? Então, e aí como eu, jornalista na ONU, já trabalhou na ONU, já, né, fez várias viagens ali, é de família do Oriente Médio, então você vê que tem uma pesquisa histórica aqui, né, profunda, e ele mostra esses problemas aí. Muito bem, vamos para a parte religiosa, que ele, paralelamente à história da química, cientista aqui, da Argelina, né, e Franco-Argelina, que vai passar por esses problemas da história toda, muito complicado, né, momentos de tensão, esse é o enredo. Ele vai intercalando a história do profeta Ibrahim. Quem que é o profeta Ibrahim? Abraão, tá? Abraão dos judeus, Abraão para nós, para os portugueses. O Ibrahim, tá? O profeta Ibrahim é aquele lá que vai ser o pai de Ismael, que vai gerar as 12 tribos do Oriente Médio, dos árabes, né? Os ismaelitas, e vai gerar o Isaac, que vai casar com a Rebeca, e aí vai ter o Jacó, e o Isaú Jacó, né? E o Jacó, Israel, que vai ser as 12 tribos judaicas, né? As 12 tribos de Israel. Entendeu? Então, ele vai contando a história de Ló também. Ló tem as duas filhas, né? A mulher virou estátua de Saul, na Sodoma e Gomorra. Tem as duas filhas, uma das filhas vai gerar os Moabitas. Os Moabitas depois vai ter a Ruth. A Ruth vai ser uma daquelas que vão gerar a descendência, o profeta ou o rei Davi, né? O profeta Davi, o rei Davi, que depois vai gerar, né, da descendência do profeta, do rei Davi, a Jesus, né, o profeta Jesus, ou Issa. Tá bom? Então todas as histórias estão entrelaçadas, lembrar que judaísmo, cristianismo e islamismo são abraâmicas, então conhecer a vida do Abraão, né? E aí ele vai usar o quê? Trechos da Bíblia, né? O Gênesis ali depois do capítulo 11, né? Vai ter a imagem do chamado de Abraão, né? O salto de fé de Abraão, que vai ser o momento que ele vai ter que sacrificar o Isaac. Para os árabes é o sacrifício de Ismael, né? Que não acontece porque o anjo do Senhor intervém, né? E aí a promessa de que todas as famílias da terra serão abençoadas porque o pai da fé, né, seguiu o chamado divino. Tá? Depois ele vai casar com Keturah, né, que é uma outra esposa e vai gerar mais 6 filhos. Então, Abraão teve um monte de descendentes, então Ismael, Isaac e outros filhos, né, as várias tribos que geraram as religiões abraâmicas. Tá? Por isso que chama abraâmicas. E aí, a ideia básica, né, como o cristianismo também é abraâmico, é que Jesus precisava encarnar, né, o seu verbo divino encarnar, e aí vai encarnar aqui entre os romanos, entre os gregos, vamos criar um povo, né? Então a partir de Abraão criou-se um povo, que é o povo hebreu, né, depois o judeu, e aí nasceu, né? Então as outras religiões foram enxertadas nessa videira, né, do judaísmo. Então, tanto o cristianismo quanto o islamismo vieram da mesma narrativa. Então ele vai usar os trechos do Gênesis, trechos dos Midrashes, né, que são essas narrativas judaicas, que não estão na Bíblia, tá? Muitas são depois do cânone bíblico, que vai ter ali as conversas de Abraham e Nimrod, né, Nimrod é a época ali da Torre de Babel, né? E também trechos do Corão, né? O Alcorão, tem vários trechos do Alcorão, também com Nimrod, e também tem trecho do chamado Testamento de Abraão. Tá? O Testamento de Abraão as conversas dele com o arcanjo Miguel, ou Micael. Né? Então é interessante aqui que tem uns trechos que... Onde é que está isso? São trechos, não da Midrash, não do Corão, não do Gênesis, trechos do Testamento de Abraão, que aí segundo século, terceiro século, né, é um apócrifo, tá? O do Abraão. Tá? Então é interessante, isso é um resumão da obra, situando o seguinte, que no básico do livro, ele quer dizer o seguinte, olha, por que surgem esses movimentos terroristas? A mesma coisa aqui. Eles surgem desse vácuo, tá? De vácuo de questões sociais, políticas, tanto no Oriente Médio quanto na Europa. Tá? Então vai ter radicalização, o extremismo, vão usar, né, a religião como uma forma de cooptar a atenção, principalmente dos jovens. Tá? Muitos jovens que vão lá, e muitos jovens se arrependem, viu? Muitos jovens se arrependem porque chega lá e vê que o negócio é complicado. E aí eles tentam voltar ao Islã, né? Muitos tentam voltar para a Europa, mas eles são perseguidos e eliminados pelos próprios jihadistas, né? Eles não aceitam traidores. Tá? Então, uma vez dentro do movimento jihadista, você não pode sair do movimento chamado jihadista. Que ele vai falar que esse termo jihadista também é complicado, tá? Porque a jihad lá no Islã é um esforço devocional, não necessariamente um esforço militar. Tá? Faz parte se for necessário. Para defender a sua fé, você recorrer às armas. Tá? Mas aí é outra questão. Tem que ler o livro, ele vai explicar. Tem vários diálogos, bem Dostoiévski, que vai explicar as posições, tá, dos grupos, aquelas pessoas que estão nos grupos terroristas e aqueles que saíram
e fala assim, olha, não é bem isso que é propaganda, tá? Então, fica a dica, não é um livro fácil, tá? Não é passatempo, é muito complicado, é uma parte de tensão e vai requerer, né? É necessário você conhecer, ter um background religioso aí, entender, tá bom? É isso aí, grato pela atenção, não deixem de partilhar.